como que o cara não vai ficar refém do plantão. Porque hoje acaba que ele já fez muita conta e precisa fazer o plantão para pagar as contas. Exatamente. O cara, na verdade, eu estava vendo um levantamento hoje de manhã, uma pesquisa do Estadão, que foi feito, e 60% a 70% dos hospitais públicos são de médicos em início de carreira. Então isso quer dizer que os hospitais estão com aquela galera que acabou de sair da faculdade. Essa galera que acabou de sair da faculdade, eles estão tendo as primeiras experiências deles como profissional num hospital que paga por plantão. Né? Ele paga de acordo com as horas, um plantão de 12 horas, plantão de 24 horas, até plantão de 36. Mas o mais comum é o de 12 horas. A média de plantão de 12 horas no Brasil, tá? Tem lugar para lugar, cidade para cidade, região para região. Mas a média é de R$1.000. Então fica fácil. O cara dá 20 plantões no mês, ganha 20 mil. O cara dá 15 plantões no mês, ganha 15 mil. Né? E assim por diante. E aí o que acontece? O cara começa a fazer, né? O médico começa a fazer, assumir algumas despesas, comprar algumas coisas, fazer viagens, parcelar coisas e transformar isso em plantão. A moeda dele é assim, quantos plantões eu vou precisar para pagar determinada coisa. Então assim, comprou um carro, então um exemplo que eu deixei aqui, comprou um carro de 80 mil e assumiu parcelas, 30 parcelas aqui, 30 parcelas de 3 mil, por exemplo. Então ele sabe que 3 plantões no mês é para pagar o carro. E aí ele quer fazer um curso de 6 mil. Isso eu estava conversando com 2 médicos no fim de semana. Eles falaram, não, é isso mesmo, a lógica que a gente usa é essa. Porque como o começo de carreira é no hospital, por ser no hospital o começo de carreira, a lógica é plantão dado. Então por mais que ele saia, ou por mais que ele dê plantão extra, ou que hoje ele até nem dê mais plantão, ele sabe que ele tem para onde correr. Que onde ele corre, um plantão dado, R$1.000 no bolso. Então, a moeda acaba virando isso. Então, tudo que acontece no meio, por exemplo, um congresso top da especialidade dele no ano, R$6.000. Né? O congresso é no mês que vem. O cara sabe que ele vai precisar dar 6 plantões para pagar o congresso do mês que vem. Entendeu? Então, já tem 3 do carro, tem 6 agora do congresso. Aí eu coloquei até outro exemplo aqui. Ele quer fazer uma viagem internacional, uma viagem boa mesmo, assim, daqui uns 4 meses. E ele está calculando que essa viagem vai ficar em uns R$20.000, certo? R$20.000 daqui 4 meses são R$5.000 por mês, mais 5 plantões aí na conta. Menos mal que dessa forma, pelo menos ele se planejou para viajar. Já é bom, já é melhor. Melhor do que ele ter viajado e ter deixado para depois. Plantões para viajar, pelo menos não deixou conta. Né? Melhor do que ter deixado para depois. Não significa que lá ele não fez muito mais conta que ele vai ter que pagar com outros plantões. Exatamente. Então, só nesses 3 casos que a gente deu de exemplo, tipo o financiamento do carro, o congresso e a viagem, a gente está falando aqui de 14 plantões no mês, naquele mês específico. Claro, o congresso ele vai no mês que vem, não vai precisar, mas está preso ali nos 6 plantões que ele precisou fazer para o congresso. Mas no carro, sim. Durante 30 meses ele tem que dar 3 plantões para pagar a parcela do carro. Entendeu? Durante os próximos 4 meses ele vai ter que dar 5 plantões sabendo que esses 4 é para ter o dinheiro para a viagem que ele quer fazer. Só que todo mês ainda tem os gastos que ele tem na casa. Os gastos de moradia, gastos de... Já dá mais 10 plantões. Aí. Que já vai dar, eu coloquei assim um valor hipotético aqui, mas vamos lá. Coloquei aluguel de R$1.500, transporte, combustível de R$2.000, né? Não estou falando de parcela do carro, estou falando só de combustível e de estacionamento, viagem, enfim, coisa que ele faz pouco. Mercado, R$1.000, despesa de moradia, internet e tal, R$500. Plano de saúde, R$500. E aí gasto com farmácia, mais as saídas, momentos de lazer dele, coloquei mais R$2.500. Isso tudo aqui deu R$8.000. Eu joguei um valor aqui de R$8.000, que é o que ele passaria um mês com R$8.000. 8 plantões. Então junta 8 plantões com aqueles 14 do começo, tá dando 22. Nossa. Quantos dias úteis tem no mês? O mês tem 30 dias corridos. Dias úteis tem de 22 a 24. Então, na verdade, o mês do cara em dias úteis já foi. Em plantão. Consumir o final de semana agora. Começa a consumir o fim de semana se precisar de mais dinheiro. Aí tem caso de médico que parcelou a faculdade. FIES, alguma coisa assim, que todo mês, durante 20 anos, o cara vai ter que pagar 2 plantões aí
Mais ou menos R$2.000, que é a média do FIES mesmo, por volta de uns R$2.000 aí. Tem, gira mais, a menos, mas vai morrer nos 2.000 aí numa média. 2 plantões por mês é para pagar um FIES. Mas nem vou levar esse caso em consideração nesse exemplo. Então o que eu estou trazendo? Estou trazendo uma reflexão para o cara, para que se ele começa a trabalhar com a lógica de plantão, não é errado, mas o grande problema é que o médico ele faz a despesa e depois converte em plantão. E a medicina tem uma característica que eu acho que é espetacular, super vantajoso, o cara que é médico, que ele sabe que se ele der um plantão ele vai ter dinheiro. Certo? Né? A gente tem outras profissões, né? Nós que estamos falando aqui, por exemplo, tá na empresa. Se eu quero vender mais, eu tenho que me planejar, eu tenho que investir, tenho que fazer uma série de coisas. E eu não combinei com o cliente dele gastar mais comigo. Eu tenho que fazer acontecer. No sentido de, para ver se vai acontecer. Né? Até deixei um outro exemplo aqui, um trabalhador de carteira assinada, se ele trabalhar mais, ele vai ganhar um percentualzinho do salário dele referente à hora extra. Mas o médico, ele sabe que se ele fizer 1, 2, 3, 4, 5 plantões a mais no mês, ele vai ganhar referente àqueles plantões que ele faz por mês. Vai se matar, mas vai conseguir ganhar mais. Então, isso é uma vantagem, mas é um baita de um risco, cara. É um risco porque isso pode se transformar num aprisionamento. Se o cara ficar vivendo de conversão de plantão para cobrir despesa assumida, ele vai ficar refém já do plantão. Independente se o cara trabalha ou não trabalha só dentro do hospital. Eu estava levantando outro dado hoje de manhã para poder gravar esse vídeo. Os médicos em início de carreira têm geralmente um emprego só, que geralmente é nesses casos assim de hospital e tudo mais. Isso 60% dos médicos. Mas se a gente está falando do nosso público, que geralmente já está aí entre início de carreira a 10 anos de profissão, eles têm de 2 a 3 empregos. Então ele atende num plantão, um hospital em forma de plantão, atende numa clínica, uma especialidade que é dele, e muitas vezes atende em outra clínica, ou atende num posto de saúde, ou faz, entendeu? Ele se desdobra de 2 a 3 atendimentos que compõem o salário do cara. Tem médico que chega a 6 locais diferentes em que chega a trabalhar, que eu estava vendo ali no levantamento do que eles foram feitos. Mas a grande questão é, como que seria o ideal? Como que eu saio disso? Como que eu não viro refém de plantão? Como que eu paro e não saio desse ciclo vicioso de ficar convertendo em plantão? Primeiro que o erro não é converter em plantão. O erro é gastar para depois correr atrás em termos de plantão para cobrir aquilo. Né? Então, o primeiro de tudo é inverter essa lógica. Não é gastar para depois ir para converter em plantão. Primeiro é quantos plantões você faz por mês, em média, para que você saiba quanto comprometer. Entendeu? São os mesmos coeficientes, são as mesmas variáveis na mesa, gasto e plantões, só que eles estão invertidos. Não é gasto para depois plantão, não, é plantão para depois gasto. Pode parecer simples, mas faz toda a diferença na vida, na organização de uma pessoa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele precisa saber quanto que ele ganha. Isso é mais simples do que parece, na verdade. As pessoas, a classe médica como um todo, tem uma dificuldade em registrar suas entradas. Primeiro porque fala, eu recebo de muitos lugares diferentes, no hospital eu recebo de determinada maneira, na clínica eu recebo de outra, muitas vezes até por dia, né? O cara faz um fechamento diário, muitas vezes. Com um convênio eu recebo de uma vez só no final do mês. Com o UBS é diferente, tem os repasses, passa por SUS, passa por prefeitura, né? Então, assim, ele fala, mas eu recebo de vários lugares diferentes, eu não tenho muito como registrar. Bem, se a gente está seguindo a lógica de que o médico é um empresário e a empresa é a carreira dele, e se a gente pensar que a gente está dentro agora de uma empresa que recebe de vários lugares diferentes, de várias maneiras diferentes, e tem como fazer o registro de entrada, o médico também tem como. Ele só precisa se organizar e querer, né? A disponibilidade e o querer é necessário, extremamente importante para isso. Então ele precisa registrar as entradas. Qual que é a dica que eu trago aqui? Registrar os últimos 4 meses de entrada que ele teve. Então vou dar um exemplo, eu até trouxe. No mês 1 ele ganhou R$26.000, no mês 2 19, no mês 3 22, no mês 4 24.
lista, faz uma média de todos, deu aqui 22.750. Significa que nos últimos 4 meses, se ele continuar nos próximos 4 meses o que ele fez nos últimos 4, no mesmo ritmo de vida, ele vai ganhar em média 23 plantões por mês. Então ele sabe que ele pode comprometer plantões. Sim, 23. E é interessante que assim, aí ele consegue começar a se planejar enquanto vai comprometer. Não começar a correr atrás daquilo que ele gastou para depois transformar em plantão. Não. Transforma os gastos em plantão, mas sabendo quantos plantões já vive. O cara já ganha trabalhando de uma forma natural, sem precisar se desdobrar. Entendeu? Por isso que é legal fazer uma média dos 4 meses. E o terceiro passo, terceira dica aqui, você precisa saber os seus gastos mensais. O que é os seus gastos mensais? Naquele exemplo que eu dei ali, eram aqueles 8 mil. Aqueles 8 mil já está englobando gastos com moradia, transporte, educação, saúde e lazer. Né? Mesma situação, para saber quanto que são os gastos mensais, tem que anotar. Né? Porque feeling, cara, né, é difícil. A gente tem muito gasto todo dia, gasta na internet, gasta saindo, compra coisa, gasta por necessidade, gasta por impulso, gasta por gosto. Tem que anotar. Mas se o cara chegar, vamos imaginar nesse mesmo exemplo, 8 mil reais por mês é o custo de vida estável dessa pessoa. Então ele sabe que ele vai ter 23 plantões como renda, 8 plantões é para pagar o custo de vida do cara. Então tá bom, sobrou 15, cara. 15 plantões por mês. Nesses 15 plantões, quantos vai economizar? Quantos plantões ele vai querer economizar? Minha sugestão é que economize de 2 a 4 plantões, que é 10 a 20% da renda, né? Mas ele, com 15 plantões ele consegue ter uma margem de manobra maravilhosa, né? Então esse é o terceiro passo. O quarto é assim, determinar quantos plantões ele aceita dar a mais por mês. Ou seja, ele virou protagonista da vida dele. Eu aceito dar 2 plantões a mais no mês. Ou não, eu aceito dar 3 plantões a mais no mês. Porque quando o cara gasta para depois transformar em plantão, né? Na verdade ele está sendo coadjuvante. O protagonista é o gasto. O protagonista é a despesa, é a parcela, o número de parcelas, o valor da parcela. Quando ele transforma, ele vira essa mesa, por isso que o passo 1 é inverter a lógica, ele transforma o plantão em protagonista. Então, eu tenho 23 plantões num valor médio. Transformado em plantão, eu tenho 23 plantões. Gasto 8 para viver, sobrou 15. Né? E aí, se eu me apertar nesse mês, eu vou precisar dar mais plantão. Quantos eu aceito dar a mais por mês? 3. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui também. Então, no máximo, eu vou dar 3 plantões por mês. No mês que vem, eu tenho um compromisso de voltar a não dar plantão a mais. Por quê? Cada plantão a mais, na verdade, é um sacrifício de uma vida que o cara tem. Sacrifício de tempo. O cara não está com a família, o cara não está com os amigos, o cara não está cuidando da saúde dele, não está se divertindo, não está investindo nele, às vezes estudando, fazendo alguma coisa, ele está tendo que trabalhar para pagar alguma coisa. Então, o plantão é importante que ele venha como uma segurança que a profissão dá, no sentido de, se eu me apertar, eu sei que eu tenho para onde correr. Mas é tipo aquele cheque especial, você entra e já sai, né? O plantão extra. Então, determinar quantos plantões a mais o cara quer dar por mês é importante. Porque senão ele começa assim, nesse exemplo nosso, ele tem 23 plantões, né? Como ganho médio. Aí ele aceita dar 3 a mais. Aí ele começa a se apertar e sabe que ele dá 3 a mais, dá 3 a mais. A hora que foi ver, já estava dando 3 a mais todo mês. Tá ganhando mais? Tá, ganhando 26 plantões agora. 26 mil reais na média. Mas não está vencendo pagar as contas. Mas não está vencendo pagar as contas e tá matando o tempo. Está precisando de mais 3 aí. E daí tá precisando de mais 3. E tá matando todo o tempo de vida dele, cara. Tá se desdobrando um monte. E aí eu tava vendo levantamentos hoje, cara, que eu fiquei de cara. Médicos que ganham 20 mil tendo uma condição melhor por conta de planejamento do que médicos que ganham 35, 40 mil. Por causa de planejamento. Então você acha que é errado aquela máxima que o cara fala, não, eu vou aproveitar trabalhar bastante nos primeiros 10 anos, porque eu ainda sou novo, quero aproveitar? Não acho errado. Não acho errado, porque assim, eu acho que a gente tem que, enquanto a gente tem mais sangue para dar, né, ainda mais para quem não é casado, não tem filho, né, mora longe de casa,
né? Mora sozinho, está querendo ganhar mais experiência na profissão, pode se permitir ter algumas outras experiências que depois vão ser mais complicadas de serem vividas. E eu acho que isso tem que ser vivido no começo de carreira mesmo. Mas uma lógica dessa daqui precisa ser traçada para pelo menos 6 meses. Entendeu? Então, como que eu vou planejar os meus próximos 6 meses? Eu vou viver nessa rotina louca, punk, hard aqui, de ficar dando, por exemplo, plantão atrás de plantão para poder ganhar uma grana e levantar uma grana? Não tem problema. Então eu planejei agora, mas nos próximos 6 meses eu vou diminuir. Eu vou diminuir quanto? Né? Vou readaptar para quanto? Então, porque isso vai trazendo de uma forma planejada. Porque se o cara acelera, põe o pé no fundo do acelerador no começo da carreira, ganha pra caramba, ganha bem. Mas não se organiza? Não se organiza, acaba gastando tudo. Depois, quando ele tem que diminuir, ele tem que não diminuir o plantão, ele tem que diminuir o padrão de vida. É pior. Porque deixar de dar plantão é sossegado. O duro é você diminuir o seu padrão de vida. Porque, na verdade, se ele pegasse os 10 primeiros anos dele, desse o gás mesmo, igual ele falou, mas se ele desse esse gás pensando numa... Eu vou usar o nome comum, mas como pensando numa aposentadoria, ele podia pegar desses 10 anos que ele se esforçou, Sim. em vez de guardar de 2 a 4 plantões por mês, guardar, por exemplo, 8 plantões no mês. Pode, o cara tem 15... Passou os 10 anos, ele já começa a tirar renda desse dinheiro. Com certeza. Com 10 anos de trabalho. Só com 10 anos de trabalho. Principalmente por conta que nesses primeiros 10 anos ele tinha bastante sangue para dar. E ele... Porque ele praticamente vai juntar 1 milhão de 10 anos de trabalho, guardando 8 plantões ao mês. Quase que 1 milhão. Passa. Vamos fazer uma... 6 mil por ano. Vamos fazer uma conta? Simples, vezes 10, já deu 960 mil. Isso porque tem Agora, juro composto? Juro composto. Isso daí, facilmente isso daí vai para cima de 1.700.000, cara. Então quer dizer, se nos primeiros 10 anos ele pegar e poupar 8 mil, considerando que ele não tem família, não tem nada para gastar mais, escola, criança, esposa, vai ter 1 milhão. E esse 1 milhão de renda que ele já pode aplicar, já vai começar a gerar uma renda para ele, não já? Sim, vamos lá, vamos calcular aqui então. 8 mil reais por mês, 10 anos dá 120 meses. Numa renda assim, bem tranquila de 0,5% ao mês, que dá? Lá, 1.300.000, cara. Quanto isso gera de renda? Facilmente isso daqui geraria uma renda, facilmente, seguramente, sem arriscar muito, sem colocar num negócio que dê umas margens um pouco maiores, daria 9 mil reais de renda. 9 a 10 mil reais de renda. Quer dizer, eu trabalhei 10 meses guardando 8 mil reais por mês, que são 8 plantões. 10 anos, né? Desculpa, 10 anos. Passou os 10 anos, eu posso colher 10 mil reais pro resto da vida. Pra mim, pro resto da vida. Pro resto da vida. Mas só por 10 anos eu trabalhei. Só por 10 anos e você consegue colher pro resto da carreira. Tá, eu sei que o 0,5 é algo bem conservador. Existe alguma outra porcentagem que possa ser um pouco melhor no mês, que seja fácil? Claro, se a gente vamos pensar um rendimento seguro, mas ainda assim bom, de 12% ao ano. 12% ao ano, e não é difícil de achar hoje em dia, não é difícil de achar um fundo de investimento que renda 12% ao ano, ou um conjunto de fundos, você pode diversificar isso. Dá 0,8 ao mês. 0,8 ao mês. Isso significa que de 1.300 ele vai para 1.600. Só mudando aonde ele vai colocar. Ele ganhou 300 mil reais a mais. Tá, e desse 1.600 vai virar quanto de renda agora? Na mesma lógica que eu tinha colocado ali atrás, que é um rendimento bem seguro, 11.200. Ele ganha 2 mil reais a mais. Ou seja, 2 plantões a mais. Entendeu? Tá. Agora nós vamos para o terceiro caso. Vamos supor que ele seja um cara que está extremamente organizado, antenado, e ele consegue arriscar um pouquinho mais nessa renda aí. O que seria uma renda que ele podia arriscar que ele não ia perder? De 12 poderia pular para 15, por exemplo? Vamos pensar no máximo, na verdade assim, vamos pensar no máximo de 15% ao ano. Um máximo de 15% seguro, porque mais do que isso já começa a ficar bem arriscado. O 15 já é bem possível, é um investimento moderado. 15... Ele vai gastar um pouquinho de tempo a mais para monitorar, mas é possível. 15. Nem gasta tempo monitorando, ele vai mudar o perfil do investimento. Porque, por exemplo, um Tesouro Nacional, que ele acompanha a taxa de juros do país e tudo mais, a gente fica muito refém da taxa de juros do país. Hoje a taxa de juros está baixa,
Então, se a gente colocar no Tesouro Nacional, ele vai render menos. Certo. Entendeu? Porque a taxa de juros está baixa. Mas é muito seguro, porque você está emprestando dinheiro para o governo. A sua chance de não receber é o governo quebrar. Que é muito menor do que qualquer outra empresa quebrar. Sim. É muito mais fácil uma empresa quebrar do que o governo inteiro quebrar. Ou seja, quebrar financeiramente. Mas é fácil dele conseguir fazer esse investimento? Claro, é muito fácil. Ele teria que pegar esse dinheiro e, em vez de colocar num fundo que é bem conservador, ele colocar num moderado. O que é um moderado? Ele põe um pé no conservador, ou seja, põe um pouquinho de dinheiro no conservador, um pouco de dinheiro em fundos que são moderados, ou seja, investem em fundos imobiliários, em algumas ações de baixo risco, baixo ou médio risco. Isso tem disponível, a gente vai mostrar aqui depois também. Mas é bem possível. Até 15% ao ano é um fundo moderado. Acima de 15% começa a ficar agressivo. Aí você começa a ficar bem exposto a riscos, mas também você tem grandes ganhos grandes chances de ganho, né? Mas nesse caso de 15% ao ano, vamos calcular aqui, ó. 15% ao ano. Deixa eu jogar para cá. 15% ao ano, 12. Calcular aqui. Daria 1,17 ao mês. Se ele conseguir 10 anos, deixar a receita de 8 mil reais por mês, 8 plantões, ele conseguir ser, assim, religiosamente colocar lá todo mês 8 mil reais no investimento durante 10 anos de 15% ao ano ou 1,2 ao mês, vai render para ele 2 milhões e 100 reais, 100 mil reais. Então, de 1 milhão e 300, que foi naquele conservador do conservador, a gente vai para 2 milhões guardando a mesma coisa. 2 milhões e? 2 milhões e 100. 2 milhões e 100. 2 milhões de reais e 100 mil. E 100 mil. 2 milhões e 100 mil reais, exatamente. Naquela mesma renda, naquela lógica, 14.500 reais. Quase 15 plantões de renda mensal por mês. Passiva, renda passiva. Claro que nós estamos falando para o médico que guardar 8 plantões ao mês. 8 plantões ao mês durante 10 anos. Durante 10 anos. E aí, tudo vai depender de 2 fatores. Primeiro, assiduidade, o cara tem que guardar 8 mil reais por mês durante 10 anos. Para isso, não pode mexer nesse dinheiro. Segundo, a escolha de de onde ele vai colocar por conta do rendimento disso. Você vê que a gente fez três casos aqui. O primeiro dos casos, a gente não modificou os 8 mil reais. Ele continuou guardando 8 mil reais durante 10 anos, só que como o rendimento era muito mais seguro, ele chegou a 1.300. Agora, se ele conseguir e se permitir arriscar um pouco mais, mas de uma forma... arrisca mais de uma forma monitorada, que tem como fazer isso, e durante 10 anos ele conseguiu um rendimento médio anual de 15%, que isso significa 1,2 ao mês, ele vai ter 2 milhões e 100 mil reais guardados, que vai dar uma renda próxima de 15 mil reais por mês. Mas essa renda que ele vai tirar de 15 mil reais, por quê? Onde que ele colocou o dinheiro? Continua no mesmo lugar? Continua no mesmo lugar, só que agora em vez de deixar o dinheiro lá rendendo, tudo que rende no mês, ele saca. Rendeu no mês, ele saca. O que vai acontecer no final do mês? Aquele montante que ele tem lá guardado vai permanecer. Ele vai viver do rendimento, ele vai sacar o rendimento daquele montante. Vai ter 2 milhões e 100, vamos dizer, nunca mais na vida ele vai mexer naquilo. Ele tem 2 milhões e 100 para sempre, lá guardado. Ele só vai viver da renda. Rendeu um tanto no mês? Vem cá. Uf. E se nós considerarmos ainda que 10 anos é super jovem para trabalhar, ele pode até não pegar esse 15 milhões, esse 15 mil mês, isso daí vai crescer ainda mais. Vai crescer ainda mais. E outra, ele vai continuar trabalhando, né? Ele pode continuar poupando. Ele vai continuar trabalhando, pode continuar poupando ou pode fazer o seguinte, ó, eu vou deixar... Antes eu estava guardando 8 mil, agora eu vou guardar 15. Só que o 15 é do próprio rendimento. Porque o próprio rendimento já está rendendo 15 mil por mês. Tá, ele não guarda mais, só o rendimento. Ele pode viver só do rendimento e ficar tranquilo gastando tudo que ele tá ganhando, porque ele sabe que ele tem uma baita de uma reserva, ou ele pode continuar nessa lógica e potencializar ainda mais. Por quê? Por que isso? Porque no final de 20 a 30 anos, que é a hora que ele quer baixar a guarda, ficar mais tranquilo na carreira dele, ele tem um rendimento muitas vezes maior do que ele teve na vida inteira como médico. Imagine você como médico trabalhar feito um condenado, porque o médico trabalha bastante, ganha-se bem, mas na hora que você decidir pendurar a chuteira, você ganhar mais do que você ganhou a vida toda.
Essa é a oportunidade. Se eu pegar esses 15 plantões por mês que eu estou ganhando a mais agora, de renda passiva, 2 milhões que estão lá, de renda passiva, e eu não colocar mais 8 milhões ali, desculpa, não vou colocar 8 plantões tirando do meu salário mensal. Perfeito. Eu vou só manter os 15 plantões ali. Perfeito. Se eu fizer isso por mais 10 anos, mantendo esses 15 plantões, quanto eu vou ter? Vamos considerar uma renda que vai continuar a renda, vai continuar, desculpa, rendendo 15%, tá? Vamos considerar isso, porque o rendimento faz toda a diferença na hora desse cálculo. Então eu não estou colocando mais aporte nenhum, eu cheguei ao final de 10 anos iniciais da minha profissão, estou com 2 milhões e 100, lembra? E agora eu quero ficar com esses 2 milhões e 100 lá aplicados a 15% ao ano durante mais 20 anos. Ou seja, quando eu fizer 30 anos de profissão, eu quero ver quanto que eu tenho lá. Por mais 20 você está colocando ou por mais 10? Bom, posso colocar por mais 10. Vamos por mais 10. Por mais 10 então. Vamos colocar por mais 10. Então, eu trabalhei 10 anos, guardei 8 plantões. Cheguei a 2 milhões e 100 num juros de 15% ao mês. Ao ano. Isso está me gerando uma renda de 15 plantões ao mês. Geraria uma renda de 15%. Beleza. E agora nós vamos usar esses 15 plantões. 15 plantões. Agora vamos usar esses 15 plantões como investimento e por mais 10 anos eu não vou pôr a mão no dinheiro. Perfeito. Então já juntou um montante nos primeiros 10, vai deixar ele render por mais 10. $8 milhões e meio. Caraca! 8 milhões e meio. Porque, na verdade, existe uma máxima na economia, na matemática financeira e para quem investe, quanto antes você começar a investir, melhor. Você pode investir vou dar um exemplo aqui, e você pode fazer a conta depois na sua casa. Se eu sou médico, você é médico, eu comecei a guardar uma grana agora, 8 mil reais por mês durante 10 anos, e parei, e depois deixei ele só render. Você demorou 10 anos para se despertar disso, e eu deixei render por 20 anos, mais 20 anos. Você demorou 10 anos para se despertar, mas você quando se despertou começou a guardar 8 mil reais por mês, durante 20 anos. Então, ou seja, nós com 30 anos de formados, vamos ver quanto que cada um tem na conta. Não vai ser difícil eu ter mais do que você, mesmo guardando menos. Mas eu guardei antes. Você guardou depois. Que o juro composto vai multiplicar o seu Vai dinheiro. multiplicar meu dinheiro. Você muitas vezes, nem no final desses 30 anos você consegue chegar. Ou você consegue chegar mais perto de mim, mas tendo que guardar durante 20 anos. Eu guardei só 10. Só que eu guardei no começo e você guardou depois. Entendeu? E essa máxima é importantíssima, cara. E isso precisa ser um alerta que a gente dá para os médicos. Principalmente no início de carreira. Porque se ele esperar 10 anos para começar, ele desperdiçou um baita de um tempo importante dele. Um tempo onde ele tem muita energia, muita disposição, está querendo viver experiências, aumentar a carga dele de experiências no trabalho, aumentar a autoridade dele no assunto. Então ele está com energia para dar. E isso gera dinheiro, o que a gente acabou de falar. O médico é uma das poucas profissões que consegue transformar tempo dedicado em dinheiro. Então se ele faz isso no início da carreira, cara, se ele utilizar bem esses 10 primeiros anos, vai ser excepcional para o resto da carreira dele. Excepcional. O que muda essa mentalidade da gente gastar para correr atrás, do médico, né, gastar para correr atrás em plantão, para uma pessoa que vai e faz uma conta na Casa Bahia, é só o montante do dinheiro. A mentalidade é a mesma. Você gasta para depois correr atrás. Você não junta para depois decidir onde gastar. O que muda é o montante do dinheiro. A mentalidade é a mesma. É exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Então, mas você falou até... vamos concluir aquela conta então. Você falou que ele vai ter 8 milhões de reais na conta. É 8 milhões redondo? 8 milhões redondo. 8 milhões e meio, né, que a gente falou ali. 8 milhões e 500 mil. Nos próximos 10 anos. Isso. E quanto isso dá de renda? 60 mil reais? Não, acho... Vamos ver aqui. 2 milhões dava 15. 60 mil reais. 59.400 e pouco. Tá, então quer dizer, se eu trabalho 10 anos guardando 8 plantões por mês, eu vou ter uma renda de 2 milhões. Parei de guardar dinheiro, não vou mais guardar. Quem vai guardar são os 2 milhões que eu arrecadei nos últimos 10 anos. Perfeito. E por mais 10 anos eu vou esquecer desse dinheiro. Deixa lá. Fiquei 20 anos... Só monitora, mas deixa lá. 20 anos
acompanhando. Isso. Depois desses 20 anos eu tenho uma renda fixa de 60 plantões na mão, sendo que nem eu ganhava isso antes. Pensa eu dar, 30 plantões. Você pensa dar 60 plantões num mês de 30? Não tem como, né? Não fecha. E você ganha 60 mil reais. É esse o objetivo do canal. É a gente conseguir trazer para o médico uma consciência de que há uma possibilidade sim, de que o dia que ele decidir pendurar a chuteira, parar de trabalhar, ele ganhar mais do que ele ganhou durante a carreira toda. É menos de 10% dos médicos no Brasil que conseguem ter uma aposentadoria no mesmo nível do que ele ganhou na carreira toda. A gente está falando tá gritando, alertando essa turma que está saindo agora como médico, que eles têm uma baita de uma oportunidade na mão. Primeiro por conta de que a carreira que eles escolheram, ele tem um ganho direto com o tempo trabalhado. Isso é maravilhoso, é excepcional. Trabalhou, ganhou. Trabalhou, ganhou. Isso é bom. Tem que usar isso de uma forma muito consciente e muito sábia. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, quanto antes ele se programar, se planejar com relação aos investimentos, as economias e os investimentos que ele vai fazer, ele tem sim a possibilidade real de se aposentar ganhando mais do que ele ganhava quando trabalhava. E isso, a gente fala de aposentadoria, a gente pensa a gente velho, nós já velhos. Eu estou com 31 anos, ontem eu estava tentando fazer um exercício de me projetar com 70, eu não consigo me projetar com 70. Pega um dia calor, que está bem quente, e pensa naquele dia mais frio do ano. Você não consegue, porque você está sentindo o calor. O inverso também é válido, né? Eu viajei algumas vezes, pegamos estações de esqui, você está no meio da montanha, cheio de gelo do lado, daí você pensa numa praia, assim, tentar lembrar de você numa praia, a sensação que é estar numa praia. É muito difícil, cara. Porque o que o nosso corpo sente e vive, é muito complicado de se projetar em outra realidade. Então, quando a gente é novo, a gente não se projeta no futuro. Não consegue se colocar como que vai ser vivendo lá. E é isso uma das grandes dificuldades que a gente tem em se planejar para a hora de se aposentar. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a gente pensa na gente com 70 anos, se aposentando, 65, 70 anos, às vezes até mais. Mas, cara, você imagina você conseguir ter o privilégio de se aposentar com 50, com 55 e viver de hobby, viver a medicina como hobby. Mas nessa conta que você fez, um médico o médico normalmente se forma com quantos anos? Na média, ele está se formando com 30 a 35 anos. 30 a 35? Vamos jogar na pior das hipóteses aí. Vamos jogar na pior das hipóteses, com 35. Tá? Ah, tá. Então daí mais 20 anos disso daí, 55. Com 55 anos ele não precisa mais trabalhar. Se ele Perfeito, perfeito. Na verdade, ele pode mudar a relação dele com o trabalho, que eu acho que isso é o mais valioso. Todos nós escolhemos uma profissão em cima de uma vocação. A gente gosta de algo, né? Eu sou administrador porque eu gosto. Eu acho que eu não seria um bom médico, porque eu não tenho vocação para médico, não tenho vocação para medicina, né? Eu não gosto nem muito de pegar numa ferida de alguém, assim, sabe? Até dos meus filhos eu tenho um pouco de dificuldade, mas isso é porque é perfil, e graças a Deus que todo mundo não é médico, né? Graças a Deus que os perfis são diferentes e as vocações são diferentes. O cara escolheu a medicina porque ele gosta. Só que quando a gente começa a viver a medicina como uma experiência de correr atrás, de pagar despesas que a gente está assumindo, a gente começa a mudar a experiência da vivência da profissão. Isso também não acontece só na medicina, acontece em todos os lugares. A gente perde o prazer de fazer aquilo que a gente gosta porque a gente está tendo que se relacionar com aquilo de uma forma só financeira e não de uma forma vocacional. Então, quando a gente chega, imagine assim, eu como médico me formando com 35 anos e planejando 20 anos de carreira e tendo o privilégio de que com 55 anos, cara, eu posso exercer a medicina completamente despreocupado de ganho. Saber que eu posso exercer a medicina e tudo que entrar referente ao meu exercício da medicina ali, é por prazer. Eu não vou tirar o pé em termos de, vou viver a vida agora, vou viajar 365 dias do ano. Não, ninguém consegue ficar só nisso. A gente tem que ter um senso de utilidade, mas isso vira uma experiência muito mais prazerosa no exercício da profissão da medicina.
E o cara tem toda essa chance, cara, na mão dele. Tem tudo para isso acontecer. Então, é verdade. Eu conheci um médico em Brasília no mês passado. E ele tem 64, 65 anos. E ele tem um projeto com um quilombola que tem lá. Ah, que legal. Ele não ganha R$1 por isso. E ele leva mais médicos para a região, leva dentistas, leva equipe de todos os lados para ajudar que aquela região cresça. É uma região super isolada, assim, sabe? Ele não ganha R$1 por aquilo ali, mas todo final de semana dele, ele dedica a ir para lá. Mas ele tem semana ele vai, e é 300 quilômetros onde ele mora. Meu ele Deus. Monta na caminhonete, vai num lugar que é difícil de chegar. Por sinal, é um lugar maravilhoso, super bonito. Que legal. Mas ele optou isso, ele fez uma organização financeira durante a vida e hoje ele pode optar por X plantões durante a semana, já tá bom para mim, e além disso eu vou tocar aquele projeto lá, que muitas pessoas ainda julgam, tá fazendo projeto para se aparecer, ainda tem pessoas que olham negativamente, né? E não sabe a energia que ele gasta naquilo ali e o quanto ele faz, né, as pessoas crescerem. E é interessante porque o que permite ele fazer isso foi um planejamento dele durante a vida toda. E a maravilha da matemática financeira, a maravilha do juro composto, é que você pode guardar menos para depois, quando você quiser colher, você colhe mais. Nessa relação plantões que a gente fez aqui, guardou 8 plantões por 10 anos e ao final parou com 10, deixou render, ao final de 20 anos viveu de 60 plantões. Então o sacrifício foi de 8, cara. A colheita é de 60. Exato. Né? Isso funciona para todas as profissões, mas a questão do médico é que ele consegue fazer esse planejamento com uma facilidade muito maior, cara. E olha como é interessante, porque a maioria dos médicos que eu converso, que eu tenho conversado por conta do projeto, eles acham que a medicina é uma desvantagem. Tem algumas desvantagens, porque só está por hora trabalhada. Então, ou seja, se ele quer viajar 20 dias com a família, ele vai deixar de ganhar. Entendeu? Realmente, nesse ponto, é uma perda, mas qual que é a vantagem? A vantagem é que ele consegue transformar em horas trabalhadas de novo e ganhar por aquilo. Então, ele pode se planejar numa viagem antes dela. Pode se planejar antes da viagem. Né? Faz um planejamento de 9, 10 meses antes de uma viagem e pica isso e paga a viagem em plantão extra de uma forma muito mais tranquila, antes. Ou às vezes nem precisa pagar com plantão, com a própria rotina, só administrando, né? Os custos de vida, encaixando viagem no mês, sabendo que vai ganhar menos naquele mês por conta disso, mas não tem problema. Né? Na verdade, é todo um conjunto, né? É esse controle, né? Fazer corretamente, porque você vê, né? Enquanto ele fazia faculdade, ele usava a moto dele, daqui a pouco comprou um Onix, fazia faculdade, se virava com um carro pequeno, simples, 1.0. Saiu da faculdade, a primeira coisa que ele fez foi comprar um Polo, porque ele sabia que ia ganhar 10 plantões por mês na hora que ele saiu da faculdade. Ele já migrou para um Polo. Aí, pouco tempo, ele já pagou esse Polo e falou, bom, se eu paguei um Polo, agora eu posso migrar para um Jetta. Né? E se eu continuar pagando esses X plantões por mês, eu vou ter o Jetta. Só que daí, na verdade, o cálculo dele é baseado em bens, que nem sempre são bens que vão gerar lucro. Exato. Né? Que a gente chama isso de bens, são ativos que dão despesa. Ativos que dão despesa. Que desvalorizam e dão despesa. Aí ele percebe que ele tem um mega carrão, mas paga aluguel. Daí ele fala, não, eu preciso investir em uma casa. Preciso ter uma casa. Só que daí ele fala, bom, se eu tenho um Jetta, eu não vou comprar uma casa de 300 mil, eu vou comprar uma casa de 1 milhão. Eu vou morar lá naquele condomínio, ou eu não estou dizendo que isso seja padrão. Né? Não é. Contando mais ou menos a história de um médico que eu conheci em Ponta Grossa, que ele chegou a um faturamento mensal de 120 mil reais. Não dava 120 mil, dava por volta de 110, 115 mil reais por mês. E ele estava com dificuldade financeira. Eu lembro que na época ele estava procurando um consultor, um amigo nosso, que trabalha com finanças, para ajudar ele a sair do buraco. Porque assim, como ele faz conta por plantões, e de certa forma ele tem uma conta de 110 plantões por mês, é um volume super grande, ele pode se meter em contas ainda maiores. Então, diferente de nós, de qualquer outra pessoa que pode entrar na conta de um carro de 80 mil, ele está entrando em contas de milhões às vezes. Vamos comprar aqueles apartamentos como investimento, ou de repente não, ele foi, porque eu lembro na época até ele contando, que ele ia jantar às vezes à noite e abrir um champanhe.
Mas o champanhe custava R$2.000. Putz! O champanhe custava 2 plantões, mas ele ganhava 110 plantões. Qual que é o problema? Ele merecia. E esse negócio? Como que a gente trabalha com esse negócio? Assim, mas eu mereço isso. Eu ganho 110 plantões por mês. Como que eu não posso tomar isso? Exato. É claro que com o tempo, aquele champanhe de 2 plantões, 1,5 plantão, acaba que se tornava algo comum. Corriqueiro, como que abrir uma cerveja ou abrir uma taça de vinho. Exatamente. Mas acho que o que tem que trabalhar muito também é aquele negócio do eu mereço. Pô, eu trabalho a semana inteira assim, eu mereço ter um carro, eu mereço ter uma casa, eu mereço viajar para o Caribe todo ano, porque eu trabalho demais. Eu trabalho demais e minha vida vai ser assim. Como que eu posso fazer isso? Eu vejo, eu vou complementar essa problemática que você trouxe com uma outra problemática que também existe. Existe o paradigma da sociedade com relação ao médico. A sociedade, quando olha um médico com um determinado carro, ele fala, nossa, isso aqui não é carro de médico. Né? Porque existe um paradigma. O médico às vezes mora num local que não é o melhor lugar da cidade, um bairro da cidade. Não, mas aqui não é lugar de médico morar. Então esse paradigma também vai soando na cabeça da pessoa, do profissional. E o profissional tem que ter ele tem que ter uma sabedoria muito grande para conseguir lidar com isso. Porque você tem que não se moldar com um padrão que existe, não só na sociedade, mas também dentro da sua própria classe. Porque eu sou médico, você é médico, outro é médico, daí você vai vendo aquela classe toda, entre eles existe um padrão, um certo nível de ostentação, de padrão, de status, né? E que aquilo precisa de uma certa forma ser mantido. Mas quando a gente tem que entender que quando a gente opta por um lado desse, a gente sacrifica outro. Né? Toda escolha tem uma renúncia. Né? Toda escolha tem uma renúncia. Então, eu imagino assim, que como sair desse espiral que você falou de quanto mais o cara ganha, vai transformando aquilo num padrão, num custo de vida. Primeira das coisas é saber quanto ganha. Pode transformar isso em plantão, não tem problema. Mas saber quanto ganha e decidir quanto que vai investir daquilo que ganha. Ou seja, aquela máxima que a gente vê de se pague primeiro, tem que existir também para o médico. Né? A gente defende aqui, o médico é um empresário e a empresa é a carreira dele. Então ele tem que saber quanto ele ganha, ele tem que conseguir registrar as entradas. Não interessa se é um convênio que vai pagar daqui 40 dias ou é um atendimento numa consulta que eu fiz particular agora que o dinheiro está aqui na minha mão. Não interessa se é um plantão que eu recebo a cada 15 dias ou num fechamento do mês num hospital, né? Ou se é no UBS que eu dependo muitas vezes de verba e receber às vezes umas datas incertas, enfim, não sei. Mas o médico precisa saber inclusive quanto que ele tem a receber. Porque isso também não é monitorado. Você vê, a gente está dentro do ambiente de uma empresa aqui e é isso que a gente monitora. Porque se eu vendo a prazo para alguém, eu sei que eu tenho uma promissória, eu tenho a receber dessa pessoa. Né? Eu sei que se eu vendi à vista, o dinheiro entrou na minha mão e eu vou colocar ele no banco. Então, essa relação dinheiro agora, dinheiro futuro, tal, precisa existir essa organização dentro da classe médica, numa carreira médica. Tem que ver isso como uma forma de uma empresa e isso tem que se transformar num orçamento. Então por isso que a proposta é transforma isso em plantão. Decide quantos plantões você vai guardar para você. E depois você gasta o resto. Você nunca vai ficar endividado se você entrar nesse tipo de relação. Nunca. A dívida vem assim como emagrecer. Por que a gente engorda? Porque a gente come mais carboidrato do que deve, do que a gente consegue queimar. Quando come mais carboidrato, aquilo se transforma em gordura, a gente não queima o tanto de gordura que a gente come, aquilo para na barriga. Né? Na barriga, no resto do corpo inteiro. Né? Então, por quê? Porque é uma equação igual à nossa do dia a dia, da financeira. A gente gasta mais do que consegue, do que tem de ganho, a gente vai se endividar. Mas a gente vai gastando sem saber, a gente vai comendo sem saber. Vai comendo carboidrato sem saber, vai comendo mal sem saber quanto que consegue gastar. Queimar no carboidrato na relação financeira, a gente vai gastando sem saber quanto que a gente ganha. E a hora que vê, está no fundo do poço. Não são poucos os casos de pessoas que ganham bem, médicos,
ganham bem, não só médicos profissionais, assim, da carreira de saúde, enfim, como um todo, mas principalmente na classe médica, ganham super bem e estão endividados. Porque também tem outra máxima que vale, para a classe médica vale muito isso, é que quanto maior o ganho, maior o tombo. Né? Mais fácil você ficar devendo. Então é isso. E eu acho que a forma de como que a pessoa consegue não virar refém dos plantões, esses 5 passos, muda a lógica. Veja quanto que gasta, quanto que você recebe primeiro, muda a lógica. Compromete os plantões depois de saber quantos plantões ganha. Não gasta para depois transformar em plantão. Transforme os seus gastos em plantão, não os seus plantões em gastos. Entendeu? Segundo caso, saber quanto ganha. Precisa saber quanto ganha. Terceiro, você precisa saber os gastos mensais habituais. Né? Quarto, quanto que você vai sair da linha? Quantos plantões a mais você aceita dar por mês? Para que isso seja uma exceção, não vire regra. E o último ponto é justamente esse. Trate isso como uma exceção, não como uma regra. Não deixe que isso vire um hábito. A gente habitua em 20 dias a fazer um negócio novo. Se a gente se deixar levar, a gente vai transformar rapidamente aquilo que era uma exceção numa regra, e a gente, quando vê, está cada vez mais dentro da carreira médica, nós como médicos, cada vez mais amarrado, né? Escravizado por aquela relação de preciso dar plantão para pagar o meu custo de vida todo aqui.